E a gente também tem que falar do Neymar, né? O Neymar, já tem muita gente questionando em rede social, falando por que o Neymar não começou a bater no primeiro pênalti. E aí, pilhado? Pedro, eu acho que porque o Neymar não começou cobrando o primeiro pênalti, o erro é do Tite, né? Eu acho que aí não é o Neymar que tem que escolher se ele bate por último, se ele bate em primeiro. Realmente, também acho que o Neymar não poderia bater o último se ele é o principal cobrador do time, né? O Modric, por exemplo, foi o terceiro da Croácia, se eu não me engano. Ou seja, era uma certeza de que ele cobraria o pênalti por ser o craque do time. César, a Croácia empatou o jogo, levou para os pênaltis, o lado emocional estava todo do lado da Croácia, é aí que tinha que entrar mesmo o Neymar para bater o primeiro pênalti, tinha que ter sido o Neymar o primeiro a cobrar, né, Mauro? Isso é primário, né? O primeiro cobrador tem que ser o melhor cobrador, os melhores cobradores batem primeiro, porque o que acontece, se você bate com jogadores que, em tese, lógico, não existe uma ciência exata na cobrança de pênalti, mas você sabe que o cara que bate pênalti melhor, a chance dele errar ela é menor, né? E então você tem a chance de bater 5 vezes. O Brasil não bateu a quinta cobrança. Não cobrou a última cobrança. O Neymar, o último, ele não bateu, gente. Então fica a responsabilidade também da primeira cobrança dos pés do Rodrigo. Thiago, o Rodrigo acabou errando. Então, assim, tudo errado nesse sentido. É inexplicável. Pode filmar um pouco. Gravante, há menos de um ano, foi em fevereiro, que houve a Supercopa, Flamengo e Atlético Mineiro. É óbvio que o Tite acompanhou isso, né? Todo mundo discutiu isso. O Gabigol não bateu pênalti, o Flamengo guardou o Gabigol por último. E o Gabigol não bateu, o Atlético acabou vencendo aquela série interminável, né, dos dois. O Hulk bateu logo do Atlético, era o batedor do Galo, e o Gabigol não bateu. O Flamengo ficou ali morreu com o Coringa na mão. A mesma coisa aconteceu hoje com a seleção brasileira. E é mais incrível, porque foi muito recente. Aconteceu e teve muita discussão sobre isso, né? Qual a melhor estratégia para você numa decisão por pênalti? Quem bate primeiro, o pior ou o melhor, ou mais ou menos? E foi quase que unânime. Não, quem bate é o melhor, né? E o Brasil acabou fazendo diferente. Não deu para entender também isso. Achei, no mínimo, estranho. Tenho até a curiosidade de saber quem tomou a decisão. Se foi o jogador que pediu para ser o último ou se o técnico que deu essa orientação, porque é difícil compreender. E para você, Fábio Piperno, o Neymar não bateu aí a primeira cobrança. O Brasil sai nos pênaltis para a Croácia. E aí, Piperno? Bom, há uma série de aspectos disso aí. Primeiro, nas últimas 5 Copas, o Brasil só chegou à semifinal quando tomou 7-1. Eu acho que isso é um dado relevante. Segunda coisa, o jogo da seleção brasileira, e acho que o Brasil merecia ter vencido o jogo de hoje. Né? Acho que o Brasil finalizou 11 vezes, criou lá meia dúzia de chances, o goleiro da Croácia fez algumas defesas e a Croácia acertou uma bola no gol. Aqui entrou. Futebol é assim. Mas isso também não serve para absolver a Copa do Mundo que o Brasil fez. Então, acho que falta, por exemplo, sofisticação quando se lida com formação de meio-campo do Brasil. O Brasil não consegue formar um bom meio-campo há muito tempo e hoje tem uma ironia nisso aí. O Brasil terminou com a dupla Casemiro e Fred, que foi a dupla que iniciou o jogo, aquela final de Copa América contra a Argentina em 2021, quando o Brasil perdeu e quando, para muita gente, aquilo foi uma espécie assim de um marco zero, um ponto de virada para melhor da seleção brasileira, que a partir daquele momento passou a jogar com extremos e tal, e de fato produziu um pouco mais. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de pensar intelectualmente um meio-campo, uma forma do meio-campo do Brasil, jogar para comandar um jogo. Mas isso não é de hoje, isso vem há muito tempo. E, de fato, essa questão do Neymar não ter batido o pênalti, ela me incomoda. Assim como eu cheguei até a comentar durante a transmissão, que o Neymar tinha uma obsessão por alcançar, por fazer a grande jogada. Isso há 3 Copas. Aquele lance que marcasse a participação dele em Copas do Mundo. O Neymar errou hoje mais ou menos 90% dos lances, mas fez um golaço. Um gol de craque, realmente. Só que ele tenta isso o jogo todo. É claro que se o Neymar não tentar o drible, não tentar o lance individual, né, aquela coisa de solista, ele não é o Neymar, porque essa é a característica dele. Mas isso também precisa ser um pouco domado. Né? Um técnico de seleção brasileira precisa de definir, de orientar isso melhor. Então eu acho que esse conjunto de coisas hoje acabou me incomodando um pouco. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu vou devolver a palavra para o nosso pilhado que está lá no Catar, no estádio Cidade da Educação, acompanhou de pertinho essa eliminação do Brasil para a Croácia. Pilhado, agora a gente falando do Neymar,
não bateu o pênalti, ficou para a última cobrança, o Brasil não chegou à última cobrança e tá aí, né? Como sempre, muita responsabilidade para cima do Neymar. Pedro, na verdade, ele foi decisivo, né? Realmente não teve uma boa partida, assim como a grande maioria da seleção brasileira. Neymar não fez um grande jogo. Agora, ele fez um gol num lance individual, num lance de craque da seleção brasileira. E a situação do pênalti, eu faço questão de reforçar. A culpa é do treinador. O treinador tem que definir quem vai bater o primeiro, quem vai bater o segundo, quem vai bater o quinto. Isso é uma das obrigações do treinador da seleção brasileira. E mais uma coisa, para mim, que o Tite ficou devendo. O Tite, que eu já falei, né, que ficou devendo no seu trabalho na seleção brasileira. É raro a gente ver um treinador que é eliminado de uma Copa treinar a seleção numa outra Copa consecutiva. O Tite teve essa chance e ele não conseguiu fazer a seleção brasileira fazer uma grande Copa do Mundo. Contra a Sérvia, a gente chegou a esperar. O Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo. O Brasil vai ser convincente. Contra a Coreia do Sul, que é um adversário fraco, também foi. Né? Sendo bem sincero, também foi uma atuação convincente, avassaladora no primeiro tempo. Mas é aquilo que a gente fala sempre. Ser avassalador contra seleções pequenas, não dá para você dizer que isso é um critério de avaliação para um técnico da seleção brasileira. E foi isso que pesou para o Tite durante todo o seu período como treinador. Porque o Tite, quando ele pegou um adversário que exigisse mais, ele foi eliminado nas duas vezes. Ele foi eliminado pela Croácia, dessa vez, e foi eliminado, como foi na Copa passada, pela Bélgica. São duas seleções que nem são das gigantes europeias e eliminaram a nossa seleção. A nossa seleção não conseguiu fazer uma grande partida contra a Croácia e não conseguiu passar pela Bélgica. Então tem sim que se criticar, tem sim que se questionar o Tite, porque eu acho que muitas vezes a imprensa suaviza as porradinhas que dá nele, como dava em outros treinadores que eram mais grosseiros em coletiva. Eu acho que muitas vezes o lado amiguinho, o lado de tratar todo mundo bem, faz a imprensa suavizar a crítica ao Tite. E ele não fez um grande trabalho quando você fala em títulos na seleção brasileira. Ele não conquistou a Copa do Mundo. Se eu não me engano, o Tite conquistou uma Copa América, né? Nesse tempo inteiro como treinador da seleção brasileira. E a outra, ele perdeu sem jogar nada numa final contra a Argentina dentro do Maracanã. A Argentina conseguiu bater o Brasil não jogando absolutamente nada, achando aquele gol do Di Maria e depois um jogo truncado e um jogo feio. Então eu acho sim que merece ser questionado e também pelo fato do Neymar não ter cobrado pênalti. Porque você colocar um reserva jovem para cobrar o primeiro pênalti da seleção brasileira, quando o Rodrigo foi para a bola, não é mentira. Eu olhei para a Lívia, que estava assistindo ao jogo comigo aqui no estádio, eu falei, posso ser sincero? Eu acho que vai perder. Porque é muita pressão para um moleque, é novo pra caramba, reserva, entrou no segundo tempo, ser o primeiro a cobrar o pênalti da seleção brasileira. O primeiro pra mim tinha que ser o Neymar, o primeiro pra mim tinha que ser um jogador mais experiente, não ser o Rodrigo. Então pra mim ele errou, não apenas em não colocar o Neymar pra cobrar o primeiro pênalti, mas por colocar o Rodrigo numa pressão tão grande já de começo. O Rodrigo já é um grande jogador, já tá no Real Madrid, tá bom, mas é jovem, não é um cara com história na seleção brasileira ainda. Então tinham muitos outros jogadores que pra mim poderiam ter cobrado pênalti antes do Rodrigo nessa disputa por pênalti. E isso, erro do Tite. Mas e se o Neymar pediu pra cobrar? Azar, quem tem que decidir é o treinador. Ele pediu para cobrar o último? Não. Você vai cobrar o primeiro, você vai cobrar o segundo, que seja. Eu preciso que o meu cobrador oficial cobre com certeza um pênalti num jogo eliminatório de Copa do Mundo. Então esse eu só achei mais um erro do Tite. Continuamos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Mas, Pilhado, um detalhe interessante sobre o Neymar. Hoje, com o gol na prorrogação, ele empatou com o Pelé na artilharia histórica da seleção brasileira de forma oficial. 77 gols para o Pelé em 91 jogos. Neymar, 77 gols em 124 jogos. Pilhado.
Pedro, o Neymar, ele realmente tem números aí impressionantes pela seleção brasileira, né? Mas não é por respeitar e por admirar o Neymar, né? Eu sou um fã do Neymar. Não é por isso que eu vou dizer que esses números são suficientes, tá? Eu acho que um jogador grande, do peso do Neymar, ele tem que ser decisivo em grandes competições, ele tem que vencer grandes competições. E, por enquanto, ele não conseguiu, né? Ser o cara numa Copa do Mundo. Hoje ele fez a jogada individual, ele fez o gol. Agora, números, ter gols como ter o mesmo número de gols do Pelé, ter o mesmo número de assistência, ter o mesmo número de vitórias, azar. O que seleção quer dizer, pra mim, principalmente a Copa do Mundo. Quem fica marcado em seleção brasileira não é quem faz o mesmo número de gols do Pelé, é quem ganha a Copa do Mundo. Foi o que a gente viu do Ronaldo, foi o que a gente viu do Romário, foi o que a gente viu do meu ídolo maior no futebol mundial, Vampeta, né? Esse é o meu grande ídolo no futebol mundial. Então, a gente viu esses caras conquistarem Copa do Mundo. Isso é o que interessa em seleção brasileira. Digo mais, posso até ser chamado de radical, até mesmo Copa América, Copa das Confederações. Isso ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar qual foi a geração que ganhou a Copa América de 2019. Qual foi a geração que ganhou a Copa das Confederações de 2014, de 2013? Ninguém. As pessoas não vão lembrar isso. As pessoas vão lembrar quem ganhou Copa do Mundo. Então, eu acho sim que o Neymar só vai entrar para a história da seleção brasileira se ele conquistar um título mundial. É um gigante do futebol? É. É um dos grandes nomes da história dessa geração, da história do futebol, talvez, como diz o Vamp? É. Mas, para a seleção brasileira, para fazer história com essa camisa aqui, tem que botar estrela. É a minha opinião. Claro que número de gols, recordes, é interessante pro currículo dele lá, pro que ele vai contar pros netos, pros filhos, mas pro povo brasileiro e pro mundo, quem fica marcado é quem ganha a Copa do Mundo. Você vê aí gerações como a geração de 82. Jogou muito, encantou o mundo inteiro, grandes craques. Não foi campeão mundial e é questionada até hoje por isso. Então, realmente, respeito muito do futebol do Neymar, é um grande jogador, discordo do Vampeta, que diz que ele é um dos 5 maiores da história do futebol brasileiro, mas para a seleção, para mim, ele vai fazer história se ele conquistar uma Copa do Mundo. E no seu ranking aí, Nilson César, ele subiu algumas colocações, segue Neymar, entre os 100 melhores? Está entre os 100 melhores, posição 97, 98. É o seguinte, o que aconteceu com o Neymar é o seguinte, houve uma hipervalorização porque acabou o craque. Craque de verdade, o futebol brasileiro diminuiu muito o número de jogadores desse nível de outra gaveta. Ele é o único de uma outra gaveta, mas é o único que fica entre os 100 melhores que eu vi jogar. Eu já tenho 6.1, 61, não tenho 15 anos. O cara de 15 anos para baixo, ele acha que o Neymar está aí entre os 3, 4, 5, só o Vampeta que tem 40 e pouco e acha também que está entre os 5. Eu não acho, não. Eu acho que o Neymar é um cara que está entre os 100 melhores que eu vi jogar aqui no futebol do Brasil. Mas não pode culpar o Neymar de nada, não. Eu não coloco culpa do Neymar de nada.